Bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana, então, são 2 vídeos voltados para os alunos de História do 9º ano. Nesse primeiro vídeo, eu quero comentar um pouco esse período que a gente está vendo da história do Brasil, que é o chamado período da democratização, né? Então, a gente está falando de um período de 19 anos, para ser mais exato, que é o período que vai de 1945, a queda do Getúlio Vargas, até 1964, com o golpe militar. É um período marcado aí por 2 golpes. Começa com um golpe, termina com um golpe, né? É um período que, para mim, e na verdade não é só para mim, é para os historiadores de maneira geral, e eu nem sou historiador, é um período que ele é muito bem visto na história do Brasil, porque é um período que é marcado pelo avanço da democracia. Esse vídeo talvez não vá sair tão longo, falo talvez porque toda vez que eu falo que o vídeo não vai sair longo, ele fica longo. E eu não vou colocar nenhum slide e tal, ele é um vídeo mais introdutório e ao mesmo tempo é um vídeo retomando um pouco o que eu falava lá no vídeo anterior. E também um pouco que eu já falei nos vídeos do Vargas, o segundo governo. É um período que é muito bem visto pelos historiadores brasileiros, porque assim, o Brasil vinha vindo, né? O que o Vargas deixou, o Vargas é o que eu já falei várias vezes aqui nesse canal, uma figura extremamente contraditória. Historicamente é uma figura contraditória. Porque é uma figura, foi um político, né, um presidente, que instituiu uma ditadura que durou 15 anos, uma ditadura que ele concentrou os poderes na mão. Na verdade, a ditadura em si mesmo foram 8 anos, né, foi de 37 a 45, mas ainda assim, ele de alguma forma concentrou o poder, ele foi concentrando o poder durante os 15 anos. Ele ficou 15 anos no poder, 8 como ditador, enfim, teve seus pontos talvez positivos e seus pontos extremamente negativos. Mas tem pontos que a gente tem que reconhecer. Eu falei talvez positivos, mas na verdade tem pontos que são positivos para a democracia brasileira. Talvez limitados, como eu dizia no vídeo anterior, mas são positivos para a democracia brasileira. O Brasil é um país extremamente desigual, ainda hoje, né? Um país com uma grande massa de miseráveis. A gente teve uma melhoria de vida nas condições das pessoas mais pobres nos últimos 20 anos, 15 anos aí, mas é fato que dos últimos 4 anos houve já uma piora na situação das classes mais pobres, né? Na verdade, já nos últimos 5, se a gente for parar para pensar, já no começo do segundo governo da Dilma, ela também tomou algumas atitudes que são erradas, embora, como eu disse no vídeo passado, eu defendo a ideia de que foi golpe. Eu não acho que o PT seja inocente e nem maravilhoso, né? Teve várias falhas, sim, mas PT a gente deixa para falar mais para frente. A verdade é, o Brasil é um país desigual, um país com uma grande massa de miseráveis, um país que não atende a sua população da forma que deveria atender, e o que é pior, um país que mantém tudo quanto é privilégio para as classes mais ricas, né? Os ricos brasileiros, ricos de verdade, nós não estamos falando de gente aqui que ganha 10 mil por mês. Isso não é rico, pode até estar bem de vida. Ainda mais comparado à maioria da população que ganha, sei lá, que o salário mínimo é pouco mais de R$1.000. Mas eu estou falando de rico, milionário, bilionário, né, que a gente está falando, sei lá, de uma parcela de 1% da população. Esses sempre tiveram todos os benefícios. E mesmo os presidentes que tentaram garantir alguma coisa, os governos que tentaram garantir alguma coisa de ganho para as classes mais pobres, nunca mexeram realmente com os interesses das classes mais ricas, né? E esse é um dos problemas que a gente tem no Brasil, né? Não tem como você melhorar a vida das classes mais pobres sem, de alguma forma, mexer com as classes mais ricas. Não tem como. Até porque isso é feito em praticamente todos os países do mundo. Eu estava assistindo ainda esse fim de semana, na sexta-feira da semana passada. Posso até deixar, aliás, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo do Greg News, do Gregório do Vivier, que ele falava sobre a questão da taxação das heranças, né?
todos os países do mundo, ou praticamente todos os países do mundo, fazem taxações das heranças, cobram taxas por aqueles que são, né, que recebem grandes heranças milionárias. No Brasil a gente praticamente não tem isso. Então, o Brasil é um país extremamente desigual, um país com uma grande massa de miseráveis, um país em que os mais ricos sempre são beneficiados de um jeito ou de outro, né, saem beneficiados. Quando vem crise, os ricos continuam ganhando. Quando vem situação de bonança, né, de que a economia cresce, os ricos continuam ganhando. Né? Então, assim, é um país marcado pela desigualdade, em todos os sentidos. Isso é herança do nosso passado colonial, que não foi superado. O Brasil, em grande parte, é uma colônia ainda, principalmente dos Estados Unidos. Não colônia, né, como era lá, Portugal mandando no Brasil, agora os Estados Unidos mandando no Brasil. Mas diretamente acaba sendo, indiretamente acaba sendo. Né? E no momento atual, que o presidente atual é muito subserviente aos interesses do Trump, pior ainda. Então, ou seja, essa situação é bastante complicada. O período que a gente está estudando, esse período de 19 anos, voltando lá, não penso que eu esqueci, esse período desses 19 anos, que vai de 45 até 64, ele é um período muito... era o período que o Brasil tinha tudo para ir para frente. Porque, exatamente pela estrutura que foi deixada pelo Vargas. Né? A gente tinha um parque industrial que começava a se desenvolver, e que a gente vai ver, principalmente no próximo vídeo, que eu vou falar do governo JK, que cresceu bastante. A gente tinha uma população trabalhadora que começava a ter seus direitos e um crescimento da consciência democrática. Até porque começam a surgir organizações populares. O povo começa a se organizar para exigir direitos. A gente vai ter, por exemplo, no campo, a constituição das ligas camponesas. O que são essas ligas camponesas? Movimentos de trabalhador da terra, né, de trabalhadores lá das fazendas, tal, que vão exigir direitos. Né? Em grande parte, tendo até algum apoio da Igreja Católica. Né, de setores da Igreja Católica, setores mais progressistas. A gente vai ter os sindicatos, como a gente estudou lá, falando do governo Vargas, principalmente do segundo governo Vargas, que vão, de alguma forma, tomar a frente pela luta dos trabalhadores. A gente vai ter o PTB, lá do Vargas, do Jango, que vai, de uma forma ou de outra, colocar como política sua o trabalhismo. Essa ideia de que o trabalhador tem que ter direitos. Porque se o trabalhador não tiver um salário mínimo decente, o trabalhador não consome. E se o trabalhador não consome, não adianta eu produzir. Eu posso ser um grande dono de fábrica, de seja lá o que for, mas o que adianta eu ter uma grande produção se o povo não consome? Né? Então, assim, combater a desigualdade social, apesar de ser uma defesa dos comunistas, né? Na verdade, o comunismo não defende combater a desigualdade social, é acabar com a desigualdade. No Brasil, no capitalismo, também há uma necessidade de se combater a desigualdade social. Não dá para um país ser desigual, principalmente da forma como é o Brasil, ainda hoje. Se a população não tiver um mínimo de direitos, o país não avança. O problema é que, como eu disse, o Brasil ele é um país colonial. A América Latina como um todo, é um continente que depende muito e de alguma forma sofre muito com as interferências dos Estados Unidos. E isso faz com que os países da América Latina sejam tão pobres, ou sejam tão subdesenvolvidos. A gente fala muito hoje da Venezuela, se ouve falar muito da Venezuela. Né? Que o Brasil, inclusive, poderia ter virado uma Venezuela. Em grande parte, o problema que a Venezuela passa não é culpa da Venezuela ou do governo venezuelano. Os grandes problemas que a Venezuela passa são por causa da interferência dos Estados Unidos na Venezuela, na economia venezuelana.
Porque a Venezuela, de uns 20 anos para cá, adotou uma política totalmente anti-Estados Unidos. E aí sofre as consequências disso. O Brasil talvez esteja entrando numa situação tão ou até mais crítica do que a própria Venezuela. Eu também não sou profundo conhecedor da situação da Venezuela, por isso eu também não vou me atrever a falar mais do que isso. Mas é fato que a Venezuela passa por boicote americano. E por isso ela sofre tantos problemas como sofre. E também não estou dizendo que o governo venezuelano é maravilhoso, ele tem também suas falhas. Mas é o que eu falo, eu não conheço muito mais do que isso. O Brasil, que se tornou extremamente subserviente, que obedece às orientações dos Estados Unidos, está numa situação política e econômica talvez tão complicada quanto a da Venezuela. A gente está passando por um país que está numa recessão. Lógico, o ano que vem vai ter uma recessão mundial por causa da crise do coronavírus. Não vamos querer achar que só o Brasil vai passar por crise. O mundo todo vai passar por uma crise. Se fala que provavelmente a crise do ano que vem vai ser nos níveis, ou talvez até maior, do que a crise de 1929. Mas a verdade é, o fato do Brasil ser tão dependente dos Estados Unidos faz com que a nossa economia não deslanche. E o que é pior, mais do que a questão econômica, o povo continue sofrendo. O nosso povo continua sofrendo. Então há uma necessidade de se vencer isso. O Brasil, durante esse período que a gente está falando, eu vou ficar fazendo todo tempo esse vai e volta. Né? Espero que fique claro o vídeo. Se por um acaso não ficar, a gente depois tira dúvidas de vocês. Pensando aqui principalmente nos meus alunos. Esse período de 19 anos foi um período em que se começou a pensar num projeto de desenvolvimento para o Brasil. Por isso, o nacional desenvolvimentismo. Então, ou seja, os pilares desse período são o desenvolvimento econômico, a distribuição de renda e uma política mais independentista. O Brasil se tornar um pouco mais independente dos Estados Unidos. Tanto que é um período que o Brasil começa uma política de não alinhamento. Falei lá no vídeo do pós-guerra que a gente tem a divisão do mundo em dois polos, né? O polo socialista, liderado pela União Soviética, e o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O Brasil começa a ter uma política de não alinhamento. Não vai ficar nem grudado nos Estados Unidos e nem vai se ligar à União Soviética. Mas vai negociar eventualmente com os dois e com outros países também. Então, isso é uma medida, é uma política, é uma forma de se pensar a construção do Brasil pensando no desenvolvimento do país, em tornar o país mais desenvolvido realmente. Fazer com que o Brasil possa se tornar uma potência, pelo menos uma potência regional. Afinal, quando a gente fala em América do Sul, o Brasil é a maior economia, afinal é o maior país. Mas não é só questão de tamanho, é o país mais desenvolvido. Mas ainda assim, não é uma grande potência. É a maior economia, a economia mais forte, mas não quer dizer que é o país que é uma grande potência. E quando a gente fala ser uma grande potência, não necessariamente querer dominar os outros países. Não é isso. Esse momento da história era o momento em que o Brasil tinha tudo para ter se tornado o que se esperava. Né? O país do futuro era para se construir ali. Durante esses 19 anos. Começou-se um caminho para se construir. O problema é que isso tudo foi interrompido. Foi interrompido com o golpe militar de 1964. Essa semana eu não vou falar sobre isso, na semana que vem eu vou falar do governo Jânio Jango, e aí depois a gente vai falar do golpe, do governo militar, dos vídeos dos governos militares, e mostrar para vocês, isso é fato. É terrível a gente pensar que hoje tem tanta gente defendendo a ditadura militar, dizendo que aquele período é que foi bom, porque isso é de uma ignorância tamanha. É de uma ignorância porque grande parte dos problemas que o Brasil tem começaram a se construir durante a ditadura. Se tem coisa que hoje é pior do que naquela época, é porque não se resolveu no pós-ditadura. Mas não quer dizer que se fosse uma ditadura nós estaríamos melhor. Pelo contrário.
E a gente tem três figuras, tem três presidentes aí nesse período que são as grandes marcas, não foram os únicos, até porque, enfim, acontece tanta coisa na história do Brasil. Mas a gente tem três grandes presidentes nessa fase. O primeiro é o próprio Vargas, que a gente já estudou. Aqueles vídeos, os últimos vídeos que eu postei do período do Vargas, não da era do segundo, na verdade acho que foi um vídeo só falando do governo Vargas, do segundo governo Vargas. É um vídeo que mostra tudo que o Vargas tentou aprofundar do que ele já tinha feito no primeiro mandato dele. O segundo é o JK, o Juscelino Kubitschek, que é o que eu vou falar no próximo vídeo dessa semana ainda, que eu vou postar essa semana também. Vai aparecer para vocês no mesmo dia, na quinta-feira. E o terceiro é o Jango. O Jango, vou falar sobre ele com mais calma na semana que vem, o João Goulart, mas na minha opinião, e não é uma opinião isolada, eu já vi outras pessoas falando isso, na minha opinião, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Uma pena que não conseguiu colocar o que pretendia. Porque se tivesse colocado, o Brasil seria hoje uma grande potência. Ou pelo menos seria uma potência. Né? Então, ou seja, começou-se um projeto, um momento de desenvolvimento do país e que, infelizmente, foi abortado com o golpe militar. Por isso que para mim é importante, extremamente importante, vocês entenderem esse momento que a gente vai estudar a partir de agora. Né? Não que os outros não fossem importantes, tal, mas de alguma forma as consequências do que vem desse período aqui, do desfecho desse período, a gente sofre até hoje. Então, vamos lá, né? Vamos tentar seguir aí para a gente poder analisar. Com isso, eu encerro esse primeiro vídeo, a gente passa para o segundo, que eu vou falar sobre o governo